estendendo ao rigor do nosso moderador. Muito bom dia a todos. Muito obrigada à Páscoa pelo convite que dirigiram. É com muito gosto que estou hoje presente. Vamos tentar não nos repetirmos em relação aos temas abordados. O Dr. Emanuel Santos fez uma apresentação do orçamento com todos os seus defeitos e poucas qualidades lhe apontou. Mas eu queria começar por dizer o seguinte: relativamente a todas as diferenças que existem entre os objetivos traçados para a questão do déficit e os resultados alcançados, é verdade que o Dr. Emanuel Santos, mas não é menos verdade que a origem básica dessas divergências não está tanto na incapacidade de se fazerem previsões, sejamos justos e pensemos que as pessoas sabem fazer previsões, mas mais nos objetivos que nos foram traçados, que são inatingíveis. Do meu ponto de vista, o erro está no desenho que a Troika fez para Portugal para o seu processo de ajustamento, com claramente medidas e objetivos que não eram suscetíveis de ser alcançados dentro do contexto da nossa estrutura produtiva e da nossa estrutura social, nem dentro do prazo que nos foi dado para atingirmos esses valores. E, portanto, se há algum erro, e eu julgo que há, é no facto de termos tentado alcançar metas inatingíveis. Não temos logo de início percebido que aquelas metas não eram alcançáveis e, portanto, que o esforço que ia ser feito para alcançar alguma coisa que não era suscetível a ser alcançada se redundaria mais em desperdício do que em benefício. E, portanto, penso, e é uma crítica que sempre tenho feito, é exatamente neste ponto. Definiram-nos um conjunto de metas a alcançar periodicamente, que evidentemente não eram suscetíveis de ser alcançados neste prazo de tempo, porque obviamente que no primeiro fase do ajustamento, evidentemente que se desencadeia uma recessão. E essa é inevitável. Todos nós sabemos que políticas de austeridade como aquelas que nos eram impostas e às quais não podíamos fugir. Não pensemos que é possível evitar esta situação, dada o ponto de partida, não vale a pena neste momento estar a relembrar, não eram suscetíveis de ser feitas sem uma austeridade que implicaria seguramente uma recessão. E quando se entra em recessão, torna-se cada vez mais difícil a consolidação orçamental. Isto é, sempre tenho dito que em recessão não se consegue fazer o ajustamento das contas públicas. Enquanto que em recessão, praticamente automaticamente, o desequilíbrio externo é suscetível, vai-se ajustando quase naturalmente, porque evidentemente que em recessão se fazem menos importações e se fazem mais exportações, tenta-se procurar o mercado externo, já que o interno está frágil, e portanto automaticamente o desequilíbrio externo vai se ajustando. E é exatamente este um dos motivos pelos quais o Fundo Monetário Internacional, que sempre teve como preocupação máxima a correção dos desequilíbrios externos, se pôs sempre numa posição bastante mais compreensiva, direi assim, pelo menos em discurso, não sei se na prática, mas em discurso, relativamente às possibilidades que nós tínhamos ou não de alcançar os déficits orçamentais. É exatamente o contrário que acontece quando se está em recessão. É que para nós corrigirmos o déficit orçamental, aquilo que nós pretendemos com certeza é aumentar a receita e reduzir despesa. Quando se está em recessão, o que acontece é que cai a receita e aumenta a despesa. Portanto, os efeitos são completamente inversos àqueles que são desejáveis. E, portanto, o caminho começa a ser muito difícil porque nós estamos a ser puxados para um lado e estamos a ser puxados para trás. Portanto, é muito esse facto
que está na origem das normas, dos ajustamentos que há entre as previsões e as execuções, que evidentemente poderiam ter sido tomadas em consideração, mas ao não serem, não devem ter sido por questões mais de natureza política do que propriamente por incompetência de natureza técnica. E há um outro erro, do meu ponto de vista, neste tipo de correção que está a tentar ser feita. É que tornou-se o objetivo dos déficits, o valor dos déficits, como um objetivo político. Quer dizer, parece que essa que é a nossa estratégia. Parece que é o nosso objetivo último deste país, é termos uma percentagem de déficit em relação ao PIB. É evidente que é absolutamente essencial para o nosso sistema económico. É evidente que a situação em que nós estávamos decorria muito de anos do passado e de um modelo de desenvolvimento que estava a ser aplicado no país, que se tinha esgotado e já se tinha esgotado há muito tempo, e que nós insistimos nesse modelo, e que era, portanto, absolutamente essencial mudar-se o modelo de desenvolvimento e tomar-se como objetivo esse modelo de desenvolvimento. E talvez se tivesse tomado isso como objetivo, a correção das contas se tivesse ajustado às necessidades desse objetivo e não simplesmente e pura e simplesmente a ideia de que é necessário atingir-se determinada percentagem de déficit no PIB. Pior é que essa percentagem de déficit, aquela que está estabelecida e aquela que nos impõe como objetivo a atingir, é uma percentagem da diferença entre as receitas e as despesas públicas em percentagem do PIB. E ao ser uma percentagem do PIB, para este valor que nós temos que atingir, concorrem não 2 elementos, mas 3 elementos. Não concorre só a receita e a despesa públicas, mas concorre também o valor. E, portanto, quando nós estamos simplesmente a mexer na receita e na despesa, esquecendo completamente qual é a influência que o PIB tem nesta correção, estamos, com certeza, a desenvolver um caminho em que esquece um dos elementos. É claro que dirão, e eu estou de acordo com isso, que não é fácil conseguir-se um crescimento económico num conjunto que é acessível. Precisamos de aumentar a receita e a despesa. Claro que não é fácil, mas é absolutamente necessário equilibrar as duas coisas. E neste orçamento para 2014, o ponto mais gritante, diria assim, que eu vejo no orçamento é que, efetivamente, não toma em consideração a questão do crescimento. De resto, numa altura em que claramente, não sei se é claramente ou se é simplesmente a nível cinzento, em todo caso, se notam alguns sinais de que poderemos ter batido no fundo e, portanto, começamos a ter alguns indícios de começar a girar um pouco o ciclo e temos algumas ideias de que alguma coisa possa estar a melhorar, como são os casos dos valores para o desemprego, pode ter muitas causas, pode não ser propriamente as mais aconselháveis, mas, em todo caso, é um valor. Que nós, no orçamento para 2014, não tínhamos preservado esses pequenos indícios, se é que não os devíamos ter incentivado. Mas eu já só pediria que eles tivessem sido preservados. E não creio que tenham sido. Creio que a estrutura do orçamento para 2014 mantém-se fiel ao princípio de que aquilo que é preciso é reduzir a receita e a despesa, ou, por outra, aumentar a receita e reduzir a despesa, portanto, reduzir simplesmente a diferença entre a receita e a despesa, esquecendo o contributo para este raço, daria a questão do PIB. E digo isso porque as medidas básicas que estão tomadas a nível do orçamento, do meu ponto de vista, não é nem a pensar que vai haver uma alteração do modelo económico, ou que se está a caminho de uma alteração do modelo económico, nem para preservar estes pequenos sinais que estão a ser dados. Para a alteração do modelo económico,
era absolutamente essencial que se apostasse totalmente nas exportações e no investimento privado, tanto nacional como estrangeiro. Ao contrário daquilo que tinha sido o modelo anterior, que apontava para investimento público, consumo público e privado. E, portanto, esse modelo percebeu-se que estava esgotado, que já não estava a dar efeitos, que nós não conseguimos crescer há 4 anos, o que significava que era necessário mudar. Ora bem, este orçamento não só corta o rendimento disponível, mas corta uma zona muito sensível, que é a zona de rendimentos já bastante baixos, na ordem dos 600 euros, e portanto são rendimentos que não podemos pensar que são daqueles setores que fazem a poupança, e portanto que os cortes salariais ou de pensões atacam a poupança, não atacam com certeza o consumo de rendimentos disponíveis, e atacam na parte séria do rendimento disponível, portanto atinge o consumo. Ora, se atinge o consumo, não estou a ver como é que se consegue uma alteração, um progresso da procura interna, se efetivamente há uma quebra desta natureza. Por outro lado, na questão das exportações, eu devo dizer que penso que isto, em termos da União Europeia, não é fácil de conseguir, mas que é necessário negociar. E que tem a ver, por exemplo, com a forma do IRC. É uma forma que ainda está em discussão, uma proposta de reforma, que evidentemente considero que é útil, que evidentemente considero que é um ponto interessante de apoio às empresas, mas duvido que tenham sido feitos totalmente desejáveis, quando não há nenhuma distinção entre o que é tributar uma empresa com lucros, mas que simplesmente produz bens não transacionáveis, em vez de simplesmente apoiar aqueles que são bens transacionáveis. Seria uma forma indireta exatamente de transferir de alguma forma, ou começar a transformar um modelo de desenvolvimento que era o nosso, que era muito na base dos bens não transacionáveis e que deverá passar para os bens transacionáveis. Se eu não reduzo a tributação em empresas com produtoras de bens não transacionáveis, estou simplesmente a aumentar-lhes os lucros. Se estou a tentar apoiar as empresas de bens transacionáveis, estou a tentar apoiá-las nas exportações. E, portanto, este ponto não está, como digo, admito que em termos de regras comunitárias não seja muito fácil fazer este tipo de distinção, mas há sempre formas de negociar e de ajustar os aspectos mais importantes neste aspecto. E, portanto, eu direi que olho para o orçamento e vejo, portanto, uma ausência, mantenho a ideia de que há uma ausência de estratégia em que nós não percebemos que determinado tipo de medida se encaixa em que região. E é exatamente a ausência disto que talvez tenha feito com que o nosso ajustamento não esteja a seguir, não atinja os valores que nós desejamos. Se antes do processo de ajustamento, perante a situação em que nós nos vimos na necessidade de pedir uma ajuda externa, nós tivéssemos elencado as razões que levaram o país a esta situação, nós elencávamos, assim à primeira vista, sabíamos que havia um excesso de despesa, que essa despesa era muito superior aos meios financeiros que nós conseguimos produzir. Elencávamos a questão das empresas públicas, muitas das quais com prejuízos insustentáveis, e às quais não tomávamos quaisquer tipo de medidas para prevenir. O excesso dos institutos públicos, que nada mais são do que direções gerais, em alguns casos, que foi necessário dar um outro estatuto para ter outro tipo de, nomeadamente, remunerações de nível salarial e outro tipo de liberdades. Pensava nas
pensava no Euro 2004, nos estádios que foram feitos, pensava nas autarquias, em todas as instalações que proliferam nesse país, cuja constituição ou cujo investimento não foi muito gravoso, porque basicamente teve o apoio de fundos estruturais, mas que desencadeou umas despesas de manutenção para as quais as autarquias não estavam preparadas, nem tinham meios. E foi uma das razões do seu endividamento ao longo dos últimos anos. E, portanto, pensava num conjunto, elencava um conjunto de motivos que claramente seriam lesivas da nossa situação financeira. Nomeadamente, não deixaria de fazer o escalonamento dos encargos que nos viriam a dar no futuro as parcerias público-privadas, que, no momento em que elas não se refletem, mas que mais tarde se ganham por aqui. E, portanto, era todo esse tipo de análise que eu fazia. Devo dizer que nunca me lembrei, nas análises do nosso caminho para a bancarrota em que estávamos à beira disso, nunca me lembrei que fossem os pensionistas e os funcionários públicos. Nem nunca ninguém os era culpa. E, portanto, há aqui, efetivamente, do meu ponto de vista, um erro estratégico que tem como objetivo máximo e último que nós tínhamos determinado pelo déficit, mais uma vez digo, não é alcançável, à custa não daquilo que é a origem deste excesso de despesa, já para não falar das contas excessivas, das energias, etc. Para não falar, mas é bom que se fale, porque são realmente pesos pesados nesta análise. E, portanto, são elementos que, efetivamente, estão fora deste contexto. Portanto, não se tem mexido em nada com as causas e está-se a mexer simplesmente naquilo que é visivelmente, aquilo que está visivelmente à mão para poder ser corrigido. E isso tem criado um elemento recessivo extremamente pesado, tem sido fonte de desemprego enorme e tem sido fonte de um enorme aumento de despesa. O tipo de despesa, o aumento de despesa que tem havido, os apoios sociais necessários às pessoas em carência, não é só pelo número das pessoas que estavam em carência. É as pessoas que passaram a ter carência resultado destas políticas. E, portanto, realmente, parece que estamos a fazer alguma coisa para podermos depois ajudar as pessoas. Penso que o problema mais grave nesta situação tem sido, efetivamente, a questão dos pensionistas e dos funcionários públicos. Problema que não pode deixar de ser considerado como socialmente inaceitável, em troca de alguma coisa que não está a ser alcançada. Nós estamos muito longe de alcançar o nosso objetivo de déficit. Depois de todos estes cortes de despesa e aumentos de impostos que têm sido decretados, não estamos a atingir esses valores. E por isso o orçamento de 2014, que eu penso que efetivamente, se eu for objetivo apenas em termos técnicos, tenho dificuldade em acreditar que algum daqueles pontos seja atingido, nem é atingido o déficit, nem é atingido o cenário macroeconómico. Em todo caso, penso que tem, eu olho para o orçamento de 2014 e penso que ele tem claramente um objetivo, que é sermos avaliados de forma a podermos terminar e dar continuidade o programa da Troika. Ninguém acredita que consigamos atingir o 4% com o orçamento de 2014, mas eu acho que nem acreditamos nós, nem acredita a Troika. E é exatamente porque a Troika também não acredita, é que deixou passar o cenário macroeconómico. Portanto, ficamos com 4%, não admitindo que fôssemos com um déficit superior, mas em compensação fechou os olhos ao cenário macroeconómico.
e, portanto, há aqui algum equilíbrio entre o que é um otimismo exagerado no que respeita ao déficit e o otimismo exagerado no que respeita ao cenário macroeconómico. Se isto é uma estratégia, eu duvido da sua eficácia, mas penso que a avaliação do país em termos de orçamento de 2014 vai ser feita no meio do ano de 2014, em que, portanto, nós ainda podemos considerar que os objetivos vão ser alcançados e esperemos que a análise que é feita há meio do ano nos dê um passaporte para nos livrarmos da Troika, mas ficamos provavelmente em mãos com um problema que não é muito melhor que o da Troika. Muito obrigado.